Inadimplência recua no Brasil e encerra ano com 65 milhões de endividados. Primeira parcela do benefício do programa, ainda chamado de Bolsa Família em 2023, começou a ser paga hoje. E você vai ver também. FMI e BID se oferecem para ajudar o Brasil a criar uma nova regra para disciplinar os gastos públicos. Pelo menos 13 capitais suspenderam a vacinação infantil contra a Covid por falta de doses. Queda de helicóptero mata ministro do interior da Ucrânia e pelo menos outras 17 pessoas. Ainda não se sabe se foi um ataque ou um acidente. Organização Mundial do Turismo indica que o número de turistas estrangeiros no mundo duplicou em 2022 e caminha para os patamares pré-pandemia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Clara, você que nos assiste. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. A inadimplência recuou no Brasil e o país encerrou o ano passado com 65 milhões de endividados. 4 em cada 10 pessoas estavam negativadas em 2022. O brasileiro encerrou o ano passado com uma leve queda no índice de inadimplência na comparação mensal, depois de meses seguidos de alta. O número de 65 milhões de inadimplentes indica que 4 de cada 10 brasileiros estavam com o nome sujo. Mesmo com a queda em relação a novembro, em dezembro de 2022, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,79% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. Em média, o brasileiro endividado possuía R$ 3.812 para pagar, sendo que 87% do rombo nas finanças pessoais estavam concentrados nos bancos. Outro dado curioso é que o devedor tem, em média, apenas 2 empresas credoras, o que facilita a solução para o problema. Os dados ainda mostram que cerca de 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas no valor de até R$ 500. O percentual aumenta quando se fala de dívidas de até R$ 1.000. Portanto, quase metade dos devedores brasileiros possui débitos relativamente pequenos em aberto. A entrada do 13º salário e a abertura de vagas de trabalho temporário no final do ano podem ter contribuído para essa queda, que apesar de tímida, rompe um histórico de crescimento e de recordes dos meses anteriores. A maior parte dos endividados brasileiros se concentra na faixa etária entre 30 e 39 anos de idade. São 16 milhões de pessoas. Quanto ao gênero, há um equilíbrio: 50,87% de mulheres e 49,13% de homens estão com débitos. E começou hoje o pagamento do programa de transferência de renda do governo federal, ainda chamado de Auxílio Brasil. Os primeiros a receber pelo calendário são as pessoas que têm o número de identificação social com o final 1. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Bruna de Jaimo. Os pagamentos dessa primeira parcela de 2023 vão acontecer até o dia 31 de janeiro, atendendo a ordem do NIS, o número de identificação social que você encontra no cartão do Auxílio Brasil. O valor é de R$ 600. Ainda não estão inclusos os R$ 150 por criança de 0 a 6 anos de idade, como foi prometido pelo presidente Lula. E por isso, ainda não é chamado pelo governo de Bolsa Família. A estimativa é para que esse pagamento adicional só comece em março, quando o governo relança o programa com o nome Novo Bolsa Família. Segundo o anúncio do governo em fevereiro, haverá uma busca ativa para atualização de cadastro e também para inserir pessoas que precisam e estão fora do programa. De acordo com o governo federal, a estimativa é de que quase 22 milhões de famílias recebam o benefício com um investimento de 13 bilhões de reais. Então vamos ao calendário. Os beneficiários com o NIS Final 1 já começaram a receber. Com o Final 2 começam a receber a partir do dia 19 de janeiro. Final 3, dia 20, Final 4, dia 23, Final 5, dia 24, Final 6, dia 25, Final 7, no dia 26 de janeiro, Final 8, dia 27, Final 9, dia 30 e o Final 0 no dia 31.
É possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo número 111 na Caixa Econômica Federal. De São Paulo, Bruna de Giaimo. Obrigada pelas informações, Bruno. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o FMI e o BID se ofereceram para ajudar o Brasil a criar novas regras para limitar os gastos públicos. A proposta, que vai substituir o teto de gastos, deve ser apresentada no Congresso até o mês de abril. O Fundo Monetário Internacional se colocou à disposição para contribuir com o debate do novo arcabouço fiscal do país. O ministro Fernando Haddad disse que a instituição propôs colocar uma equipe técnica para apresentar as regras em vigor em diferentes países e a opinião do FMI sobre as que estão dando certo e as que não estão. O Banco Interamericano de Desenvolvimento também manifestou a intenção de contribuir no debate. Segundo Haddad, economistas brasileiros devem ser chamados a opinar. No Fórum Econômico em Davos, o ministro disse que pretende encaminhar a proposta da nova âncora fiscal ao Congresso Nacional até o mês de abril. A proposta deve substituir a atual regra do teto de gastos, aprovada em 2016 e que prevê um limite de crescimento dos gastos do governo federal até 2036. A proposta de nova âncora fiscal está prevista na emenda constitucional da transição, que determina que o governo deve encaminhar um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional até agosto. O teto de gastos é uma das regras fiscais que o governo tem que obedecer. O objetivo é impedir o descontrole das contas públicas. Anderson Torres decidiu permanecer em silêncio em seu depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília sobre os ataques aos três poderes. O ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça está preso preventivamente desde o último sábado. Anderson Torres é suspeito de ser conivente e omisso diante dos atos de manifestantes radicais no dia 8 de janeiro, ocasião em que depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Torres foi exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia seguinte e está preso preventivamente desde sábado, quando retornou da viagem de férias com a família nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República afirmou que há indícios graves da atuação criminosa e elencou uma série de fatos apontando para uma aparente omissão, supostamente dolosa, intencional, das autoridades públicas e das forças policiais. O mandado de prisão preventiva contra Torres foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Logo após ter sido exonerado do cargo de secretário de Segurança, Anderson Torres publicou um pronunciamento pelo Twitter, dizendo que foi surpreendido pelas lamentáveis cenas em Brasília durante o seu segundo dia de férias. A Polícia Federal também encontrou na casa de Anderson Torres uma minuta para um decreto que tinha o objetivo de alterar o resultado das eleições presidenciais. Em sua defesa, o ex-ministro ressaltou que havia na casa dele uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão de 140 pessoas envolvidas nas invasões e nos ataques dos prédios públicos em Brasília. Esse grupo de 140 presos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Em nota, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegou que a medida visa garantir a ordem pública e a efetividade das investigações. A legislação determina que uma prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica ou para não prejudicar as investigações e o processo. De acordo com Moraes, há evidências que esses presos cometeram 7 tipos de crimes, como associação criminosa, ameaça e perseguição, entre outros. O ministro decidiu ainda libertar outras 60 pessoas que foram detidas no dia dos atos. Eles foram liberados mediante a aplicação de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Eles também devem comparecer em juízo todas as segundas-feiras e terão os passaportes cancelados. As fortes chuvas que atingem várias regiões de Santa Catarina já deixaram mortos e desaparecidos
e um rastro de destruição. Uma criança de 4 anos está entre as vítimas e um bebê de 1 ano está desaparecido. As fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde a noite de terça-feira e afetam diversos municípios do estado também abriram uma cratera na BR-470, em Indaial, no Vale do Itajaí, que, aliás, é a região mais afetada pelas tempestades, segundo a Defesa Civil. O quilômetro 75 da rodovia chegou a ser totalmente bloqueado durante a madrugada. E, de acordo com a polícia, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, trabalham no local, que não tem previsão de liberação. A Defesa Civil Estadual informou que o pico da chuva foi no Vale do Itajaí. Um deslizamento de terra na região de Diamantina Pico, em Rodeio, atingiu uma casa, onde um homem de 30 anos e uma menina de 4 anos foram encontrados mortos. As equipes seguem trabalhando no local para encontrar uma outra criança da família, de 1 ano e meio. Nos bairros Diamantina e Nova Brasília, também há pessoas desaparecidas. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi chamado para ajudar no resgate. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta sobre as chances de temporais entre esta quarta e a quinta-feira. O órgão recomenda que, em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil no número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Quanto estrago, né, gente? Olha, e antes do intervalo, nós falamos da previsão do tempo. O dia continua de chuva e calor em diversas regiões. O alerta de temporal se estende pela faixa que liga o norte ao nordeste e também para partes do sudeste. Entre essas cidades estão, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que terão pancadas de chuva hoje. O alerta segue até o sul, que cobre todo o Paraná até chegar em Santa Catarina, que foi vítima hoje aí de fortes temporais. Então ficou alerta. Vamos ver agora como fica o tempo nessa tarde em algumas cidades do país. Começamos por Florianópolis, em Santa Catarina. O dia por lá continua de calor e chuva a qualquer hora do dia. O céu está bem coberto com muitas nuvens. Agora faz 26 graus, bem perto da máxima, que chega aí a 27 graus. Vamos conferir como está agora lá no Rio de Janeiro. O dia continua de muito calor, com pancadas de chuva pela tarde e à noite. Vemos o céu bem azul, quase sem nuvens. E a máxima hoje chega aí aos 35 graus. Que bela imagem, né? Mas a sensação térmica pode ser bem maior. Será um dia de muito calor mesmo, então sombra e água fresca. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital paulista, o dia continua de calor, com pancadas de chuva agora pela tarde e à noite. Vemos o céu azul, mas com muitas nuvens se formando. De volta comigo, agora faz 30 graus, que é a máxima prevista para o dia de hoje. Veja a seguir, queda de helicóptero mata ministro do interior da Ucrânia e outras 17 pessoas. E ainda, número de turistas estrangeiros no mundo duplicou em 2022 e caminha para os patamares pré-pandemia. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília e voltamos com notícias sobre saúde. Pelo menos 13 capitais suspenderam a vacinação infantil contra a Covid-19 por falta de doses. O Ministério da Saúde afirmou que já enviou novos lotes do imunizante. As capitais que tiveram que suspender a vacinação infantil por falta de doses são Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Manaus, Palmas, Recife, Rio Branco, Salvador, Teresina e Vitória. O Ministério da Saúde afirmou que já na segunda-feira enviou novos lotes do imunizante. Na primeira semana do governo, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Thelma Ciel, disse que a pasta tentava negociar para receber doses da Pfizer até o fim deste mês. São esperadas 3.200.000 doses para crianças de 6 meses a 4 anos e mais 4,5 milhões para crianças de 5 a 11 anos. A pasta segue em diálogo com o laboratório para antecipar a entrega. A prioridade é normalizar o fluxo de distribuição e aumentar as coberturas vacinais para garantir a proteção de toda a população. A capital mineira informou que não tinha vacinas para crianças de 3 a 11 anos
e que assim que as doses forem repassadas ao município, os públicos serão novamente convocados. Há capitais em situação mais grave que suspenderam a aplicação do imunizante para crianças de 6 meses a 11 anos, como Belém e Goiânia. O Ministério da Saúde informou que ainda hoje os postos seriam abastecidos. E o Ministério da Justiça notificou Americanas por impacto ao consumidor. A empresa, que anunciou recentemente um rombo de 20 bilhões de reais, tem o prazo de 5 dias úteis para enviar esclarecimentos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou nesta terça-feira que notificou a Americanas para prestar esclarecimentos sobre as inconsistências contábeis dos 20 bilhões de reais. Em nota, a Senacom disse que quer entender quais os impactos imediatos da crise da companhia sobre os consumidores e as políticas e canais de solução de eventuais conflitos. A varejista, dona das marcas Lojas Americanas, Shoptime, Submarino e Americanas.com, tem prazo de 5 dias úteis para enviar esclarecimentos ou ficará sujeita a sanções. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo administrativo para investigar a divulgação pela Americanas de decisão judicial, que protege por 30 dias contra vencimento antecipado de dívidas. Com este, já são 5 processos abertos pelo regulador do mercado de capitais para investigar a varejista, depois que esta anunciou o rombo contábil de pelo menos 20 bilhões de reais. Nos destaques internacionais, pelo menos 18 pessoas morreram nesta quarta-feira na cidade ucraniana de Bovari, próxima a Kiev, após a queda de um helicóptero em uma área residencial. Entre as vítimas do acidente estão o ministro e o vice-ministro do interior da Ucrânia e o secretário de Estado dos Assuntos Internos. Também há registro de 29 feridos, incluindo 15 crianças. Ainda não se sabe o que provocou a queda da aeronave. O helicóptero pertencia ao serviço de emergência do Ministério do Interior e transportava 9 pessoas, incluindo o ministro do Interior da Ucrânia, Denis Monastyrsky, o vice-ministro do Interior, Yevhen Yenin, e o secretário do Estado do Ministério dos Assuntos Internos, Yuri Lubkovich. Todos morreram na queda. O helicóptero caiu em uma escola do jardim de infância em uma área residencial de Brovary, que fica nos arredores da capital ucraniana. De acordo com a administração militar de Kiev, no momento do acidente, o local estava em pleno funcionamento e funcionários e crianças foram atingidos. Após a queda, um grande incêndio tomou conta do local. De acordo com autoridades, pelo menos 18 pessoas morreram. Também há registro de 29 feridos, incluindo 15 crianças. Até o momento, não se sabe o que provocou a queda da aeronave, se foi um ataque russo ou um acidente. O ministro do Interior, Denis Monastyrsky, era advogado de profissão e foi nomeado para o cargo em julho de 2021, depois de ter sido deputado no parlamento da Ucrânia pelo partido que apoia o presidente Volodymyr Zelensky. Em um comunicado, o presidente Volodymyr Zelensky disse que o acidente foi uma terrível tragédia e descreveu os funcionários mortos como verdadeiros patriotas. 4 pessoas foram presas nesta quarta-feira pela polícia de Moscou, capital da Rússia, próximo ao memorial improvisado para as vítimas do bombardeio em Dnipro. De acordo com uma ONG especializada que investiga o caso, grupos nacionalistas têm tentado impedir as manifestações da oposição na Rússia. A ONG OVD Info, especializada em monitorar a repressão política na Rússia, afirmou que policiais prenderam 2 pessoas que colocavam flores no local e outras 2 que estavam perto. De acordo com a ONG, os militantes do grupo nacionalista Serb, que regularmente perturba as manifestações da oposição na Rússia, chamaram a polícia depois de comparecerem ao local. Nos últimos dias, um grupo de pessoas depositou flores e uma foto do prédio ao pé da estátua de uma poetisa ucraniana em Moscou, transformando o local em um memorial improvisado para os mortos em Dnipro. No bombardeio, ocorrido no sábado, pelo menos 45 pessoas morreram e 79 ficaram feridas, de acordo com o balanço mais recente. A Ucrânia acusa o exército russo de bombardear o prédio com um míssil antiaéreo supersônico, o que o Kremlin nega.
E uma última informação: a Organização Mundial do Turismo indicou que o número de turistas estrangeiros no mundo duplicou em 2022 e caminha para os patamares pré-pandemia. Que bom, né, Paty? Uma notícia como essa. O crescimento se deve principalmente às flexibilizações das restrições sanitárias nos países, sobretudo na China. Vamos então conferir juntos. Boas notícias para o turismo mundial. O número de viajantes estrangeiros dobrou em 2022 e este ano se aproxima dos níveis pré-pandemia devido ao levantamento das restrições sanitárias. A Organização Mundial do Turismo, a OMT, apontou que mais de 900 milhões de pessoas fizeram viagens internacionais no ano passado, o dobro de 2021, embora esse número represente ainda 63% de 2019, ano anterior à pandemia de Covid. A agência da ONU afirmou que todas as regiões do mundo registraram aumentos. No Oriente Médio, as chegadas de turistas internacionais subiram para 83% dos números pré-pandêmicos. A Europa atingiu quase 80%, enquanto a África e a América recuperaram cerca de 65% dos visitantes. A recuperação foi menor na região da Ásia-Pacífico, que atingiu apenas 23% do nível pré-pandemia. Porém, foi a região que manteve mais restrições. De acordo com as projeções da OMT, a revitalização da indústria vai acelerar ainda mais em 2023, principalmente graças ao fim das restrições por parte da China às viagens ao exterior após 3 anos de bloqueio. A entidade enfatizou que há razões para otimismo, mas alertou que a recuperação total vai depender de outros fatores, como a evolução da guerra na Ucrânia e as elevadas taxas de inflação que afetam quase todo o mundo. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E a notícia não para por aqui. Daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima tarde e até amanhã.